Boa noite, alunos. Iniciamos então a nossa aula de Introdução ao Serviço Social. Eu sou Lília Capelin, professora da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe. Estou aqui para falar hoje para vocês sobre as dimensões constitutivas da profissão de serviço social. Esse conteúdo na apostila de vocês estava, se não me engano, nas apostilas virtuais de vocês, lá na aula 1, se não me engano, apostila 2. Vocês devem ter lido. Eu deixei para tratar esse assunto neste momento, porque é o momento em que nós chegamos no serviço social como ele é agora, em 2020. Então, essas dimensões que constituem a profissão de serviço social, elas são entendidas a partir, depois do movimento de reconceituação do serviço social, que é o momento que eu estava explicando as aulas anteriores para vocês, tá? Então, nós já vimos, fazendo uma breve recapitulação de tudo que a gente já viu, nós vimos que o capitalismo é o nosso modo de produção das coisas, nós vimos que nós tivemos duas revoluções industriais que fortaleceram o capitalismo e que todos imaginavam que essas revoluções industriais iam produzir bens suficientes para não haver mais pobreza. No entanto, o que a gente presencia é exatamente ao contrário. Como diz Marilda Vilela Yamamoto, a produção das coisas é cada vez mais coletiva e a apropriação do fruto das riquezas é cada vez mais individual, cada vez mais particular. Então, lê do engano nosso, imaginando que a pobreza iria findar com a produção em grande quantidade de coisas. Antes das revoluções industriais, entendia-se que a pobreza era fruto da falta das coisas. Depois das revoluções industriais, nós tivemos então uma percepção de que não haveria mais pobreza, mas não é o que a gente vive hoje. Aí nós tivemos o surgimento da profissão em 1889 em Amsterdã, na Holanda, em plena Segunda Revolução Industrial, e no Brasil nós tivemos o surgimento em 1936 na PUC em São Paulo, onde se originou essa profissão. Na busca do governo brasileiro da era Vargas, de Getúlio Vargas, aliado à burguesia e à igreja, na tentativa de buscar uma profissão que viesse a amenizar os conflitos que estavam acontecendo no Brasil entre trabalhadores e a burguesia por meio das organizações sindicais e também pelo inchaço das periferias brasileiras, com a vinda das pessoas do campo, a migração do campo para a cidade e provocando muitas expressões da questão social. Esse serviço social que surge, ele vai ser seus ideais dentro da teoria filosófica neotomista, da doutrina social da igreja e das encíclicas papais, voltados para a questão da caridade, de ajuda ao próximo e na união entre fé e razão. Logo em seguida, em 1940, os Estados Unidos, querendo fortalecer a questão do capitalismo, propicia que Mary Richmond, que é uma assistente social americana, venha para o Brasil dar cursos para as assistentes sociais brasileiras. E ela vai trazer uma nova metodologia baseada no positivismo e na psicologia para implantar no serviço social brasileiro. Essa metodologia voltada à psicologia não está errada para os psicólogos, no entanto, ela não se aplica ao serviço social. Dentro desse tempo em que aconteceu o serviço social no Brasil, de 36 a 40, e depois de 40 a 60, que é a influência de 40 a 65, que é a influência da Mary Richmond, nós vamos ter um serviço social acrítico, que não criticava absolutamente nada, conservador, tradicionalista, focado na questão de resolver a questão do indivíduo como problema e não como pensando no contexto social. Nós vamos ter esse serviço social absolutamente, então, conservador. E por mais que ele se denominava neutro, ele não era em momento nenhum neutro, porque esses assistentes sociais, esse serviço social que aconteceu até 1965, ele se denominava neutro. No entanto, ele não era nem um pouco neutro, ele estava aliado aos interesses do Estado e da burguesia, realmente em acalmar a classe trabalhadora e manter o status quo, tudo como está, trabalhando o indivíduo como problema e não a sociedade como um todo como problema. Daí em seguida nós tivemos, depois de 65, o início do movimento de reconceituação, que eu já trabalhei com vocês em outras aulas.
nós tivemos vários seminários de discussão da profissão, nós tivemos o Congresso da Virada de 1979, onde os assistentes sociais, naquela oportunidade, clarificaram uma mudança de postura que a partir daquele momento não seria mais aliada à classe burguesa e ao Estado, e sim voltada à classe trabalhadora. Mas não foi assim da noite para o dia que isso aconteceu, foi necessário ainda mais um tempo até a redemocratização do Brasil, porque nós vivíamos numa ditadura militar. Nós tivemos algumas experiências interessantes durante o movimento de reconceituação, que foi o método BH, por exemplo, que vai ser um trabalho que vocês vão fazer para me entregar, valendo mais um percentual de pontos aí, que depois eu vou estar passando para vocês. E nós tivemos a chegada, então, durante esse movimento de reconceituação das literaturas de Marx. Mas como essa literatura de Marx ela era proibida no Brasil, vai acontecer a leitura que a gente chama do marxismo vulgar, que é um marxismo não na sua essência, mas releituras de Marx. Então, nós vamos ter a chegada do marxismo no Brasil, não na sua essência, durante o movimento de reconceituação. Vai ser um marxismo mais voltado à questão de releituras mesmo de Marx. E aí nós tivemos a Constituição de 1988, o Brasil foi redemocratizado e finalmente chegamos a 1993 com a publicação do nosso atual Código de Ética, onde ele firma o compromisso com a classe trabalhadora, um serviço social que não seria mais neutro e sim teria um posicionamento ético-político voltado à classe trabalhadora e não mais à burguesia. Nós tivemos também em 1993 a regulamentação da lei que cria a profissão de serviço social, que é a Lei 8.662/93, que é a lei que regulamenta a profissão de serviço social. A profissão já existia no Brasil, no entanto, ela precisou de readequações por causa desse novo posicionamento do serviço social frente à questão social no Brasil. A partir do movimento de reconceituação e com mais ênfase depois da Constituição de 1988, nós vamos ter como objeto da profissão no Brasil as expressões da questão social. O objeto da nossa profissão é a questão social e suas expressões que vêm desse contexto do capitalismo maduro. E aí nós vamos ter também a construção de um projeto de profissão, que é o nosso projeto ético-político, que tem a sua materialização nas leis e nas normativas que regulamentam essa profissão, que dão as diretrizes dessa profissão, que vão ter nas diretrizes curriculares do que vai ser ensinado nos cursos de serviço social a sua materialização e que vai ter também no seu conteúdo de produção científica, de teses, dissertações, livros, artigos científicos, que é a produção do conhecimento do serviço social no Brasil. Muito bem. E aí nós vamos ter, dentro dessa profissão, as dimensões constitutivas. O que são as dimensões constitutivas que a gente vai aprender dentro dessa aula? Muita atenção agora, que até agora eu fiz apenas uma revisão. E eu deixei para tocar nesse ponto, que é um ponto muito importante da nossa profissão neste momento, quando a gente tem um entendimento sobre a profissão. O que quer dizer a palavra dimensão? A palavra dimensão está ligada à questão dos princípios que são a base da nossa profissão, dos direcionamentos dessa profissão. Então, a nossa profissão ela é composta por 3 dimensões, por 3 pressupostos, por 3 competências, por 3 direcionamentos, que é a dimensão teórico-metodológica, a dimensão ético-política e a dimensão técnico-operativa. Vamos clarear essas 3 dimensões agora, e isso vocês têm que saber na ponta da língua, porque isso é conteúdo de prova, isso é conteúdo de concurso público. Daqui a pouquinho vocês vão estar se formando, vão estar fazendo os concursos para ser assistente social concursado. Eu preciso que vocês tenham isso na ponta da língua, tá? Então vamos ver primeiro a dimensão teórico-metodológica. O que é a dimensão teórico-metodológica? Lembrem-se lá em outras aulas que a professora falou assim, que o serviço social não tem uma única teoria. Nós bebemos da filosofia marxista, mas nós bebemos também de tantas outras teorias quantas necessárias para que nós tenhamos um entendimento de como a sociedade funciona, como que o modo de produção dessa sociedade funciona, para que nós tenhamos a possibilidade de, na nossa atuação enquanto assistente social,
termos a melhor decisão possível acerca dos assuntos que vão chegar para nós resolver, das expressões da questão social que vão chegar para nós resolver. Então, a dimensão teórico-metodológica, a teoria é todas essas teorias que a gente já está vendo e ainda vai ver dentro da formação de serviço social, que vão possibilitar que a gente consiga fazer uma análise da realidade, tá? E do modo de fazer a ação do assistente social. Eu só consigo atender um cidadão que chega para eu atender com qualidade se eu tenho uma compreensão da teoria, tá? Eu só consigo se eu tiver uma compreensão da teoria, das teorias que a gente está estudando aqui, que a gente ainda vai estudar. Está relacionado a como eu associo a teoria e a prática no serviço social, certo? Está, então, associada ao que eu faço com essa teoria que eu aprendi em sala de aula e que eu vou continuar aprendendo depois de formada, porque a realidade é muito dinâmica, eu tenho que estudar sempre. Como que eu vou fazer com essa teoria que eu aprendi, que eu tenho que estar aprendendo, para que eu consiga ter uma prática de qualidade dentro da minha ação profissional, que eu utilize o melhor método possível dentro da minha ação profissional. Então, isso é uma das coisas que compõe a nossa profissão, o teórico metodológico, as teorias que eu aprendi e que vão me ajudar a analisar a realidade que esse cidadão se encontra e escolher a melhor metodologia para atuar junto a essa pessoa que eu estou atendendo, beleza? Essa é a dimensão teórico-metodológica. Aí nós vamos ter a dimensão ético-política. Lembram que agorinha nessa aula eu falei para vocês que antes do movimento de reconceituação do serviço social, nós tínhamos um serviço social que se dizia neutro, que não tinha posicionamento. E isso é mentira, porque o posicionamento deles era para manter tudo como estava. Então, eles estavam aliados à classe burguesa, aliados aos interesses do capitalismo, certo? E qual que é a dimensão ético-política dos assistentes sociais nesse momento? A questão ética está ligada aos princípios e valores que essa profissão defende. E quais são os princípios e valores que essa profissão defende que estão lá no nosso projeto ético-político? E no nosso código de ética também. São os princípios da liberdade, da democracia, da justiça social, entre outros. São princípios que fazem essa sociedade um lugar melhor para todos viver. Princípios éticos. E a questão política é porque exige do assistente social um posicionamento dessa profissão diante das coisas que estão acontecendo na sociedade e daquele cidadão que está ali à minha frente para ser atendido. Então, meu posicionamento não vai ser neutro. Lembrem-se que o nosso compromisso depois do movimento de reconceituação é com a classe trabalhadora. O nosso posicionamento político dentro da sociedade em que nós estamos inseridos é na defesa e garantia de direitos da classe trabalhadora, certo? Ele não é um posicionamento neutro, ele tem um posicionamento ético e político, certo? Então percebam que a nossa ação profissional ela vai estar voltada à questão de termos uma teoria, de várias teorias para analisar a realidade, para escolhermos o melhor método. Nós vamos ter um posicionamento ético, que é a defesa de liberdade, democracia e justiça social, entre outros valores, e nós vamos ter um posicionamento político que diz a categoria dos assistentes sociais, ela defende a classe trabalhadora. E por fim, nós vamos ter a dimensão técnico-operativa, que é o quê? Refere-se à parte do fazer, como eu vou fazer serviço social lá com o meu cidadão que eu vou estar atendendo, com aquela família que eu vou estar atendendo, com aquela comunidade que eu vou estar atendendo. E se refere a responder, a dimensão técnico-operativa, ela visa responder como que eu vou fazer essa ação profissional, para quem eu vou fazer, tá? Quando que eu vou fazer, onde eu vou fazer e por que que eu vou fazer. Está ligado aos instrumentos e técnicas que eu vou utilizar no fazer profissional. Durante o percurso do curso de serviço social, nós vamos esmiuçar essas três dimensões da profissão de serviço social, certo? Mas essa dimensão técnico-operativa está relacionada ao meu dia a dia, ao que eu vou fazer lá. O que eu vou aplicar para tentar analisar melhor essa realidade que esse cidadão está me trazendo? Eu vou fazer uma visita domiciliar, que é um dos instrumentos da profissão de serviço social. O que eu vou analisar lá nessa visita domiciliar?
né? Será que é o instrumento mais adequado nessa situação a ser usado? Por que que eu vou usar esse instrumento? Quando que eu vou usar, né? Por que que eu vou lá fazer essa visita domiciliar? O que que eu quero entender nessa visita domiciliar? Ou, por exemplo, digamos que eu vou usar um outro instrumento, depois vocês vão ver com calma cada um desses instrumentos, tá, gente? Bem tranquilo, só estou exemplificando. Por exemplo, eu vou usar um instrumento do parecer social ou do relatório social. Então, em que momento que eu vou usar o relatório social? Como que eu vou emitir esse parecer? Está relacionado ao que esse relatório social? Né? Ou ao estudo social. Quando que eu tenho que fazer estudo social? Por que que eu tenho que fazer estudo social? Quando que eu vou fazer estudo social? Tudo isso está relacionado à dimensão técnico-operativa do serviço social, que é a parte do fazer mesmo no dia a dia, tá bom? Aqui eu preciso falar de uma coisa muito importante. Entendido, então, pessoal, essas 3 dimensões? Então, vamos recapitular. Dimensão teórico-metodológica relacionada à teoria e à metodologia. As teorias que eu aprendi lá em sala de aula, que vão me subsidiar a melhor método de atender aquela pessoa. A dimensão ético-política é relacionada aos nossos princípios que nós defendemos enquanto código de ética, enquanto projeto ético-político. E a dimensão política que está relacionada ao nosso posicionamento dentro dessa sociedade na defesa da classe trabalhadora. E a técnico-operativa, que é a nossa dimensão do fazer profissional, dos instrumentos que eu vou utilizar para cada caso que eu vou atender, tá? E como que eu vou operacionalizar esses instrumentos. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que essas 3 dimensões, elas não estão separadas uma da outra. Quando eu estou atuando como assistente social, eu uso essas 3 dimensões automaticamente no meu fazer profissional, tá? Nenhuma é mais importante que a outra. As 3 têm que andar juntas. Nenhuma se sobrepõe à outra. Eu não vou simplesmente ir lá fazer a visita domiciliar ao Léo. Eu preciso ter uma competência teórica, metodológica, para entender o que eu vou fazer lá na visita domiciliar. E um posicionamento ético-político para ir lá entender, para defender essa classe trabalhadora e garantir o direito dela. Então, nenhuma dessas dimensões do profissional de serviço social, ela é mais importante que a outra. E nenhuma se sobrepõe à outra, e as 3 têm que andar juntas, unidas na minha ação profissional. Elas têm que andar juntas e unidas. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, só me chamar para sanar então essas dúvidas.